Então vamos lá. Pessoal, a gente parou na 10ª questão. Vocês fizeram as demais? Me respondam, por favor. Eita, meu Deus, eu tô sozinha, é. Não consegui concluir toda. Manu, você não conseguiu concluir toda, mas você conseguiu fazer da 11 até a 20? Certo. Então vamos lá. Gente, essa 11 foi a questão que mais deu trabalho. Quem fez teve essa mesma sensação? Que a gente tem que pensar tanto nas classes gramaticais, quanto nas regrinhas de ortografia. Então, ela deu muito trabalhinho. Então, vamos lá. Animada com a notícia de que haverá uma Olimpíada de Português neste ano, Clarice quis logo se preparar. Começou seus estudos de modo inusitado. Ela tentou formar as letras O e P, com palavras que encontrou no índice de sua gramática escolar. Cada letra é formada por 4 palavras. Veja abaixo o que Clarice já conseguiu fazer. Então, a gente tem completo aí, predicado. E também nós temos exclamação no primeiro aqui, ó. Só esses 2 completos. Mas aí, do lado, tem as aspas e tem os gêneros. Gente, para essa questão, é interessante a gente dar uma reflexiva sobre todas as matérias da língua portuguesa. Quando a gente fala das matérias, a gente está falando de sintaticamente, a sintaxe, a análise também que a gente utiliza, né, nas frases. Então, para a gente não perder muito tempo. Essa primeira aqui, a gente consegue encaixar o pronome. O pronome, gente, é uma classe gramatical. Então, só para a gente ter conseguido anexar aqui o pronome, a gente pega o R e o M. Então, a gente já segura aí o R e o M. Aqui embaixo, a gente pode encaixar o sujeito. O que é o sujeito? Alguém pode me dizer? O que é um sujeito? Podem ligar o microfone, podem escrever, sem problema algum. Nada? É a pessoa ou animal. Pode ser, depende da frase. O sujeito, ele aparece mediante a análise sintática, né, das frases. Então, ele é considerado um termo essencial da oração. Então, é quem pratica, quem sofre uma ação. Por exemplo, Ana comeu biscoito. Essa ação de comer biscoito foi a Ana que fez. Então, o sujeito dessa oração é a Ana. Então, aí dá para a gente encaixar o sujeito bem aqui de baixo. Passando para o outro lado, nós podemos encaixar aqui a oxítona. Oxítona, meu povo, ela aparece mediante as regras de acentuação tônica. Né? Não sei se vocês se recordam, creio que sim, as pessoas do primeiro ano, né? Os alunos do primeiro ano, vão lembrar exatamente do Bizé falando sobre isso em sala de aula. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Mediante a sílaba tônica. Então, a oxítona é quando a sílaba tônica é a última da palavra, né? Deixa eu só permitir aqui. Pronto. Então, vamos supor da palavra café. Café tem a acentuação no fé, né? Então, já salienta para a gente que a sílaba tônica também é o fé.
Então, oxítona. Nós também temos aqui em pezinho outra, né? Começando com O. Essa daqui me deu mais trabalho, porque eu nunca pensei que poderia ser. Mas vocês acharam? Digam aí para mim, vocês acharam? Eita, meu Deus, olha, falar sozinha é triste. Arthur falou ortografia, exatamente. Mas assim, como ela falou tanto da gramática, a gente visualiza algo que possa ser envolvendo somente as classes gramaticais. Mas não, gente. Ortografia, ela é o conjunto de regras para uma escrita considerada correta quando eu estou falando, por exemplo, de um texto formal, dependendo do gênero textual que é solicitado, a ortografia ela tem que cumprir uma série de regras, né? Então, envolve praticamente tudo da língua portuguesa. Então, por isso, dá certo aqui a gente colocar a ortografia. Então, recapitulando: ortografia, pronome, sujeito e oxítona. Colocando em ordem, qual foi o item que vocês acharam, gente? Só pegar onde tem essas estrelinhas que ficam as letras, né? Ele diz que a gente precisa considerar da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou seja, normal. Então, o R, o M, o E, o T e o A. Colocando em ordem, o único item que tem todas essas letrinhas é o item E, trema, tá bom? Ok, meu povo? Vamos para a 12. A 12, ele quer que a gente marque o único item que tenha exatamente um erro de ortografia ou gramática. Então, se a gente realmente parar para pensar, vamos de baixo para cima. A letra E. A letra E, nós temos erro aqui, manter-se, né? O correto seria, já que é um condicional, se ele mantivesse, né? O correto seria. E também nós temos o errinho aqui na grafia do mal. Alguém pode me dizer por que esse mal está errado? Existem dois tipos de mal. O mal com U, quando eu falo de grafia, tá? O mal com U e o mal com L. O mal com L é o contrário de bem. E o mal com U é o contrário de bom. Então, nesse caso aí, eu teria que trocar ou por bem ou por bom para ver qual é a grafia do meu mal. Nesse caso, é um bom negócio. Se é bom, o contrário é mal com U, tá? Então, a letra E, nós temos dois erros. Ele quer o item que só tenha um. Então, vamos para a letra D de dado. A letra D de dado diz: naquela rua, vírgula, certíssima vírgula também, atravessar na faixa de pedestres tornou-se exceção. Pessoal, aqui não tem erro, tá? Que tá tudo certinho. Letra C. Ela desceu, olha aí, um errinho aqui no desceu. Esse desceu, gente, ele precisa do S, tá? Antes do C. Desceu a escada atrás. Ó o erro de novo. Atrás. Atrás com S, tá? Do marido. Letra B. Letra B, Maria passeou com seu chapéu. Certíssimo. Nenhum erro também. E a letra A, só sobrou a letra A. O único erro que temos na letra A é a palavra
É a característica, no caso, do bazar. Bazar beneficente que tem assim. O correto, meu povo, é sem esse i, tá? É bazar beneficente. Então, é a letra A porque ele só quer somente um erro. Lembrando, recapitulando, letras B e letra D, nós não temos erro nenhum. Letra C e letra E, nós temos 2 erros cada item. Então, novamente, ele só quer exatamente um erro, bem aqui em negrito. A única que só tem um erro é a letra A. Alguma dúvida? Tudo ok? Posso continuar? Só digam sim. Show. Então vamos lá. 13. Essa 13, eu achei até sarcástico eles colocarem a figurinha desse senhorzinho falando. Sim, a questão é essa mesmo. Porque é a primeira vez que a gente lê, a gente não compreende. Ou seja, é uma pegadinha. Vocês sacaram a pegadinha feita? Quantos lugares desta pergunta estão fora do palavras? Rapaz, olha. Aí eu disse: não, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu não compreendi essa pergunta está errada. Só que aí vem o mocinho dizendo que é uma questão certa, sim. Então, gente, é só a sacada de eu fiquei pensando. Tirei essa palavras que está fora de nexo ali. Tirei a palavra também lugar e coloquei uma no lugar da outra. Essas duas aqui, ó, palavras e lugar. Se eu for colocar quantas palavras desta pergunta estão fora do lugar. Aí eu compreendi, meu povo, e quantas são? Diga. Two, né? Exatamente. Two. Então, 2 palavras estão fora do lugar. Então, o item correto, o item C de casa. Tudo certo? Vocês tiveram compreensão nessa questão? Ou só eu que buguei? Rapaz, essa daqui eu falo, meu Deus do céu, não compreendi não compreendi não. Aí a Eva, olha, achei a mais fácil. Puxa vida. Olha, é uma coisa tão boba, né? Que a gente fica, vale, meu Deus do céu, não tem sentido. Mas olha só, é raciocínio lógico mesmo, né? Pois é, menina. Então vamos para a 14. Deixa eu botar aqui na próxima folha. Já estamos acabando, viu? Olha, como é que pode? Essa aqui, você tem que fazer um anagrama. Vocês sabem o que é um anagrama, meu povo? O que é um anagrama? Rasga aí para mim. O que é um anagrama? Alguém pode dizer o que é um anagrama? Ninguém? Pois eu vou dizer. Pessoal, um anagrama é um jogo de palavras, tá? Então a gente precisa reorganizar as letras para formar outras palavras. Basicamente é isso, muito simples. E aí, eu vou até. Peraí, que eu abri aqui até um anagrama. Deixa eu parar a apresentação e eu vou colocar o anagrama que eu. Peraí, vou colocar para vocês verem detalhadamente. O amor. Tá aí. Ó, eu botei nesse site gerador de anagrama somente para confirmar se eu não tô doida. E aí, gente, o anagrama, ele dá a possibilidade da gente pegar a criação de várias outras palavras mediante a quantidade de letras, tá? Então,
a partir de 2 letras pode aparecer. Vou até descer aqui e começar de baixo. Olha aí. Quando a gente vê essas palavras formadas por 2 letras, geralmente pode ser ou alguma parte de uma palavra completa, ou pode ser uma interjeição, né? O ai pode ser também uma interjeição, né? Então, vamos subir mais um pouquinho. 3 são as sílabas e também podem aparecer aqui alguns verbos, né? O verbo ter, o verbo sai, também pode ter um substantivo e assim vai. Aí a 4 já começa a ter mais sentido a maioria das palavras. Só que ele deu um exemplo. Olha a casquinha de banana, hein? Ele deu na questão exata, vou ler para vocês, presta atenção. Os anagramas de uma palavra são todas as palavras formadas pela permutação de suas letras. Permutação, quem já viu na matemática, quer dizer troca, permutação, alteração. Por exemplo, os verbos do infinitivo regar e gerar são 2 dos anagramas do substantivo regra. Ou seja, o substantivo regra, meu povo, ele tem 5 letras. 5. E ele pegou de exemplo outras palavras que vieram do anagrama do substantivo regra que também tenham 5 letras. Ou seja, ele dá a entender que ele quer, no anagrama da palavra escrita, um verbo que é o único que vai estar no infinitivo, que também contém a mesma quantidade de letras que a palavra escrita. Ou seja, a palavra escrita tem 7 letras. Então, deduz-se que a gente precisa pegar uma palavra que seja um verbo no infinitivo que também tenha 7 letras. Olhem só, nesse anagrama, quais são as 7 palavras que a gente pode formar pela palavra escrita. Castrei. Castrei é um verbo, mas ele não está no infinitivo. Citares, também não está. Criaste, também não está. A escrita, que já é a palavra sem reordenação. Recitas, e traças. Todos esses aqui não estão no infinitivo. Só que tem uma palavrinha aqui que é um verbo no infinitivo realmente, que é esticar. Meu povo, o que é um infinitivo? Infinitivo é o verbo que conclui, que termina com AR, ER e IR. Ou seja, andar, pular, correr, gritar, todos esses verbos que concluem-se com a R, ER e IR, elas não estão conjugadas. Elas não têm relação com nenhum tempo verbal e nenhum modo verbal. A partir de um verbo no infinitivo, eu não tenho como saber se aquele verbo está no presente, no passado ou no futuro. Se sou eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Ou seja, o verbo no infinitivo ele ainda não está conjugado. Por isso, o esticar é o único verbo que ele está no infinitivo. Compreenderam? Alguma dúvida sobre verbo no infinitivo? Ou tudo ok? Só me digam, gente, só sinalizem sim ou não, só para eu saber se está sendo compreensivo para vocês. Vou agora voltar para a nossa aqui. Espera aí. Para a nossa
provinha da Olimpíada. Então, A14, dando o gabarito ao item E, que comece com a letra E, já que é esticar. A15. A15, meu povo, dá para a gente ter uma maior noção de alguns errinhos, né? Vamos lá. A aluna Ariel de Queiroz comete sempre os mesmos tipos de erros de escrita. Leia algumas frases de seu diário. Eu não tinha previsto uma nota tão ruim na prova. Foi um choque quando a professora entregou ela para mim. Pessoal, nessa frase, nesse período, a gente tem. Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu vou. Visualizem o que eu vou colocar aqui na tela de vocês, tá? O verbo prevido está errado. Eu não tinha previsto, tá? Então, a conjugação do verbo prevido não se enquadra. Nós também temos erro aqui, ó, no pronome. Entregou ela. O correto seria a entregou, tá? Então, na ordem, ela tem um erro de verbo e um erro de pronome. No outro item aqui para a gente avaliar, tem assim. Eu pude ver, através da porta entreabrida, que meu pai estava bastante nervoso. Mais tarde, ele chamou eu para passear e nós fomos à sorveteria. Nós conseguimos visualizar também dois erros. Entreabrida, que no caso é entreaberta, e nós também temos outro erro de pronome, que chamou eu. Chamou eu, não se enquadra, meu povo. Mais tarde, ele me chamou, tá? Então, a gente vê que a Ariel, ela tem muita dificuldade em verbo e ela tem muita dificuldade em pronome. Então, a gente tem que avaliar qual é o item que dá como exemplo erro nessas duas classes gramaticais. Vocês pegaram o truque? Pegaram o truque, meu povo? Pronto. Então, a gente volta aqui e vamos ver. Letra A. A vida é mesmo bela, mas encobrida de muitos mistérios. Foi com esse pensamento que assisti à aula de filosofia. Pessoal, a gente consegue visualizar um erro aqui, ó. Novamente, né? Encobrida não existe. Nesse caso aí é encoberta. Só que a gente não tem nenhum erro de pronome. Pronome, meu povo, é quando eu me refiro a alguém. Pronome, existe pronomes pessoais, existe pronomes de tratamento, né? Nesse caso, ele está somente com dificuldade de conjugar o pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, por exemplo. Então, ele está aqui, ó, com dificuldadezinha no eu, né? Onde é que eu encaixo? Como é que eu englobo o pronome ao verbo, né? Verbo chamar, né? Nesse caso aqui, ó. Chamou eu ou me chamou, né? Então, é essa a dificuldade que ele tem em relação ao pronome, para ficar mais claro para vocês. A letra A, nós só temos um erro, que é o encobrida, nesse caso, a encoberta. Nós não temos erro de pronome. Então, é isso que a gente tem que buscar também. Letra A está errada. Letra B tem: hoje a turma me reelegeu para o cargo de representante discente. Pessoal, discente é sinônimo de aluno, tá? Tudo certinho. Sem erro nenhum. Letra B não tem erro. E a gente sabe que a Ariel tem erro. Então a letra B também está errada. Agora a gente vai para a letra C. A Amanda tinha maldito a vida. Então, para se acalmar, ela me convidou para ir à sorveteria. Pessoal, esse A tem crase, tá? Para ir a e voltar da, crase A.
para ir a e voltar de, crase para quê, tá? Então, essa aqui tem crase, porque eu vou à sorveteria e volto da sorveteria. Esse a e da, indo e voltando, sempre diz pra gente que esse a, nesse caso aqui, tem que ter crase. É o único erro dessa frase, tá? Então, não é o que confere nos erros da Ariel. Até aí, vocês estão compreendendo, gente? Oi, Evelyn. Pode dizer, Evelyn. Não, quando ir a e voltar de não tem crase, viu? Quando ir a e voltar da, sempre tem crase. Compreendido? Certo. Então, nesse caso, eu vou à sorveteria e volto da sorveteria. Então, nesse caso, deveria ter uma crase. É o único erro da frase, tá? Aí a gente vai para o item D de dado, já que não é o C também, bora para o item D. Eu tinha escrevido nem metade do texto, quando o professor tomou ele de mim. Olha só, escrito, erro de conjugação verbal. E nós também temos, tomou ele de mim. Esse ele também é pronome, meu povo. Então, o correto seria: eu não tinha escrito nem metade do texto quando o professor o tomou de mim. Esse ele se torna o anterior ao verbo, tá? Então, novamente, o correto: eu não tinha escrito nem metade do texto quando o professor o tomou de mim. Então, ele tem erro tanto em verbo quanto em pronome nesse item. Por isso, é o meu gabarito, tá? O item D é o correto. Só que a gente vai dar só uma olhadinha aqui no item E, tá? Vai que tem 2 e vai ser anulado? Quem sabe? O item E tem: eu tinha pagado. Pessoal, vocês sabem que pagado não está errado. O pagado, ele é utilizado como um verbo, quando tem um verbo auxiliar, tinha. Então, fica sendo opcional utilizar ou o pagado ou o pago. Nesse caso, não tem erro. Compreenderam aqui o porquê não tem erro? Pago, só vou ter que obrigatoriamente utilizar o verbo pago quando eu não tenho um verbo auxiliar, por exemplo, do tinha. Aqui, tinha pagado. Eu tenho 2 verbos. Esse tinha é um verbo auxiliar do pagado. Então, o pagado é permitido aqui. Para quem não sabe o que é um verbo auxiliar, já diz, né? Auxiliar o sentido. Nesse caso, quando eu tenho um verbo auxiliar, eu também tenho que ter um verbo que expressa uma ação. Então, a minha ação, nesse caso aqui, com esse verbo auxiliar, é eu ter pagado. Olha, peguei o dinheiro e paguei muito caro no livro. Então, isso é a minha ação. Só que eu tenho um verbo auxiliar para me auxiliar no sentido. Então, aqui nesse caso, é uma característica do verbo pagar. Quando eu tenho o verbo auxiliar tinha, eu posso tanto utilizar aqui nesse lugar o pagado quanto o pago. Então, continuando, eu tinha pagado, tudo ok, muito caro pelo livro. Então, não iria levar ele àquela praça suja. Eu vou à praça, eu volto da praça. Aqui a crase está certa, tá? Ou seja, item E sem nenhum erro. Compreendido ou não ficou ok para vocês?
Ah, Evelyn, passada. Pois é, Evelyn. Passada, né? Posso adiantar, gente? Para 16ª? Certo. Vamos lá, 16ª. Fernando foi à casa de Isaura para encontrá-la, mas ela já saíra quando ele chegou. Antes mesmo de isso ocorrer, ele avisara ao seu amigo, Hinaldo, que tal coisa aconteceria. Como Fernando o avisara? Olhem só. O Fernando, ele já foi à casa da Isaura para encontrá-la. Mas ela já tinha saído quando ele chegou. Antes mesmo disso tudo aí acontecer, ele já tinha avisado o amigo Hinaldo que tal coisa iria acontecer. Olha só a junção de dois tempos verbais nesse período aí, né? Então, bora lá. Como foi que o Fernando ele avisou, né? Letra A. Estou a caminho da casa de Isaura, porque desejo vê-la, mas ela não estivera lá. Pessoal, isso daí ele está dizendo que essa ação de ele ir a caminho, nesse caso, ele iria ainda fazer, só que ele nem sabia que. Aliás, ele já sabia, mas ela não estivera lá, como se ele estivesse misturando dois tempos verbais, mas que nesse caso não deu sentido, porque uma coisa tem que iniciar antes da outra. Letra B. Fui à casa de Isaura, ou seja, passado, né? Pretérito. Pois preciso encontrá-la. Porém, ela não estava lá. Certo. Letra C. Irei à casa de Isaura, pois quero encontrá-la. Mas ela já teria saído quando eu chegar lá. Tenho certeza. Letra D. Hei de ir à casa de Isaura, pois eu a encontrei. Mas tenho certeza de que ela sairá quando eu chegar lá. Daí, ó, tudo no futuro. Futuro, não. Letra E. Isaura sairá de casa após eu ter ido lá, querendo encontrá-la. Pessoal, a única que resta sem dúvida um pouco mais para a gente é o item B e C. Não sei se vocês tiveram essa lógica de dois tempos verbais no mesmo período, só que a ideia dele, olha só, o Fernando ele foi à casa de Isaura. Só que ele não sabia que ela ia sair nem nada do tipo, tá? Mas ela já tinha saído quando ele chegou. Antes mesmo de tudo isso acontecer, ele, o Fernando, ele avisou para o Hinaldo que talvez, ó, tal coisa aconteceria. Então ele não tinha a certeza, tá? Ele não tinha a certeza que isso realmente ia acontecer. Mas quando a gente pensa que algo poderia acontecer, a gente diz, rapaz, olha, tenho certeza que vai acontecer tal coisa. Tenho certeza. Como se ele tivesse deixando claro que ele tem essa possibilidade em mente, tá? Letra B, ele coloca que ele foi à casa, pois ele precisa. Precisa, gente, nesse caso aqui, ele está no presente. E o fui, ele está no passado. Como assim ele foi à casa de Isaura no passado e ele precisa agora encontrá-la? Não teve concordância nessa frase. Então a letra B está errada. A única que dá a ideia realmente de elo coesivo, quando eu falo de tempo verbal e de verbo, é o item C. Irei, olha só, irei à casa de Isaura, pois quero encontrá-la. Tudo certo. Mas ela já terá saído quando eu chegar lá. Lembra que quando ele terminou essa frase, essa pergunta aqui, ele diz que antes disso tudo acontecer, ele já tinha conversado com o amigo dele. Então, tudo o que ele conversou com o amigo dele é algo que ainda vai acontecer. Então, no caso, deve estar tudo no futuro, tá? Então, nesse caso, como ele ainda está a caminho, se ainda nem aconteceu, não pode estar ou no pretérito ou no presente. Tem que tudo estar no futuro. Por isso que vocês têm que dar uma olhada sobre a questão do verbo, da conjugação do verbo. Nesse caso, como ainda iria acontecer, todos os meus verbos precisavam estar conjugados no futuro, já que no futuro tá tudo ok e tem C.
Ok, meu povo? Ficou claro essa questão do tempo verbal? Certo. Então, bora para a questão 17. Questão 17, muito molezinha, gente. Graças a Deus. Olha aí, ó. Quem pegasse essa questão aqui, eu acho que não erraria, não. Olha só. Qual das opções abaixo tem o significado mais próximo? Ou seja, qual é o sinônimo ao da frase? Vi o belo carro do bondoso Joaquim abalroar. Olha aí, abalroar contra uma árvore bem antiga. Pessoal, nós temos aqui dois verbos: o vi e o abalroar. Abalroar, aqui no Ceará, poderia ter um sinônimo chamado barroar. Aí, ó, o nosso barroar, ele é advindo do abalroar, tá? No caso, são sinônimos. E nós temos o outro verbo, que é o vi. Nesse caso aqui é de ver mesmo, né? De fitar. Olha aí. Então, bora o item A. Assistir ao triste abalroamento do belíssimo veículo do amável Joaquim contra uma árvore antiquíssima. Pessoal, nesse caso aqui, eu tenho assistir, ok, mas estou falando de abalroamento novamente. Eu não estou dizendo um sinônimo dele. Então, não tem como ser a letra A se ele não me dá um sinônimo. Se a questão mesmo pede para a gente escolher um sinônimo, né? Um significado mais próximo. Se ele quer um significado mais próximo, mas ele utiliza a mesma palavra, não tem sentido. Então, a letra A não tem como ser. Letra B, ouvir. Oxe, meu povo, ouvir. É a mesma coisa de ver? Óbvio que não, são sentidos diferentes. Então, já para por aqui. Não tem condições. Ouvir não tem nada a ver. Aí vamos para o item C. Fitei. Olha aí. Fitei tá certíssimo. Mas vamos ver, né, se o restante é. Fitei o bonito automóvel do benevolente Joaquim. Olha, benevolente, sinônimo de bondoso. Certíssimo. Colidir, eita meu Deus, olha aí, colidir é sinônimo sim de abalroar, tá? Com uma árvore muito velha, ou seja, bem antiga. Certíssimo. E tem que ser totalmente sinônimo, totalmente ok, mediante a frase que a questão me dá. Mas vamos ver as outras. Olhei, pode ser também, né? Mas lembrando que vi e olhar é diferente, né? Olhar a gente até olha, mas a gente às vezes não vê. Vocês já pararam para pensar isso? Quem nunca olhou para algum lugar e não viu algo? É algo diferente. Mas até aí, ok. Vamos ver o restante. Agradável viatura. Agradável é a mesma coisa de belo? Depende do sentido, né? Mas vamos continuar. Do afável. Afável e bondoso? Não, meu povo. Afável não é assim, não. Alguém sabe o que é afável? Me ajudem, por favor. Podem, podem participar, viu, gente? Não tem fila, não. A questão do agradável, não. Agradável dá certo. Pode ser sim, dependendo do sentido. Agora, eu queria que vocês vissem a questão do afável. O que é uma pessoa afável? Ninguém? Pois eu digo, tá bom, não querem me ajudar. Pessoal, afável é uma pessoa amável. Afável vem ele é sinônimo de demonstrar carinho, tá? Digamos assim. Então, é uma pessoa amável.
é uma pessoa meiga, é uma pessoa delicada, educado. Exatamente, vem de afago, demonstrar carinho. Então, nesse caso aqui, não quer dizer propriamente dito bondoso, né? Então, parou por aí. E a letra E, vi o carro novinho. Mas peraí, ele não disse que era belo o carro? Por que aqui o carro é novinho? Novinho e belo não tem nada a ver, né? Eles não são antônimos, mas eles também não são sinônimos. Então, ser belo é uma coisa, ser novo é outra, tá? Então já para por aí. Mediante todas as nossas interpretações, o que se encaixa melhor é a letra C. Novamente, fitei e vi são sinônimos. Bonito e belo também são sinônimos. Bondoso e benevolente são sinônimos. E colidir é sinônimo também de abalroar. E muito velha também é sinônimo de bem antiga. Então, a letra C é a mais adequada. Ok? Tudo certo? Eita, como vocês estão falando 18, chegou, eu tô me assustando. 18, bora lá, 18. A 18, gente, é bem facinha, né? Porém, contudo, todavia, deu trabalho. Vocês não tiveram essa sensação? Quem fez teve essa sensação? Entendi, foi nada no começo. Pois é, mas é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz. Aqui, ele já diz que a palavra desistem significa isso aqui. Então, eu fui, ó, item por item. Por exemplo, aqui é um M, aqui é um E, aqui é um T. Então, eu fui pegando essas letrinhas e colocando aqui ao lado o que cada uma era. Mesma coisa aqui. Peguei cada letrinha desse e botei aqui representando o que cada letrinha dessa está querendo me dizer. O K é o P e assim vai. Então, depois de eu ter feito exatamente essa substituição, eu fui substituir o segundo nível, digamos assim. Eu fui colocando aqui o que cada letra dizia. Ou seja, gente, essa questão aqui demanda muito tempo, tá? E não tem como fazer de outra forma. Pelo menos eu não consegui interpretar uma outra forma de fazer. Aí, se vocês fizeram de outra forma, vocês podem até me dizer. Mas, enfim, aqui vocês conseguiram identificar o que é que a Anastácia falou, o que é que a Anastácia escreveu, aliás? Alguém achou o que foi que ela escreveu? Não, não acharam. É porque dá trabalho mesmo, gente, mas não é difícil, tá? Aqui eu vou dizer o que é que eu achei. Ó, o carteiro entregou-me ontem, logo que acabei de assistir ao filme, a carta cujo autor eu gosto. É isso que está escrito aí. Exatamente isso aí. Olha, depois de muito suor, botando letra por letra, eu achei essa frase, esse período aí. Novamente, o carteiro entregou-me ontem, logo que acabei de assistir ao filme, a carta cujo autor eu gosto. É isso. Essa é a mensagem da Anastácia. Ô fofoca, né? Aí, minha gente, o único item, eu comecei de baixo para cima, tá? De tradução. E de baixo já está errada. Letra E, eu já achei o erro logo de cara. Eu tenho essa mania, gente. Toda questão eu começo de baixo para cima. Por quê? Não sei. É um negócio que eu tenho. A letra E diz assim, ó. Deixa eu descer para vocês acompanharem. A letra E diz adicionar esses dois aqui, que significa o de, tá? Antes de cujo.
A pergunta ele quer, ó, mas a mensagem tem um erro gramatical, né? O que a Anastácia deveria fazer para corrigi-lo? Aqui ela está dizendo que a Anastácia ela devia adicionar o D. Será que eu consigo escrever? Acho que não, né, gente? Eu queria tanto escrever para vocês acompanharem melhor, mas eu não sei fazer essas coisas ainda não. Mas enfim, adicionar de antes de cujo. Então vamos tentar adicionar. Vai ficar assim, ó. O carteiro entregou-me ontem, logo que acabei de assistir ao filme, a carta de cujo autor eu gosto. Por que, meu povo? Esse de, ele dá uma sensação de pertencer àquele autor. É de pertencimento. Então, nesse caso, esse de antes do cujo, ele realmente bota para a carta ser daquele autor, de pertencer ao autor que ela gosta. Então, por causa disso, eu precisaria ter adicionado a partícula de, tá? Preposição. Então, nesse caso, o correto é o item é. Ok, conselho que eu dou para vocês. Talvez possa cair uma questão exatamente desse jeito, tá? Pelo que eu vi nas outras edições, umas questões que eles mandam para a gente fazer, para orientar a gente, né? Pode ser que tenha essa questão assim, para a gente tentar traduzir alguma mensagem. Então, por gentileza, tentem pegar aqui, ó, cada letrinha dessa, vão encaixando aqui, para vocês terem noção de como fazer essa questão, para a gente já estar lá no dia preparado, certo? Bora que a gente está terminando. Eita, que essa questão aqui eu só lembrei do povo da enfermagem. O povo da enfermagem delirou. Foi não, Evelyn? A Evelyn viu assim, eita, meu Deus, olha, isso aí foi para mim. Vamos lá. Questão, etimologia é o ramo da linguística que estuda a história e a origem das palavras, buscando seu significado original. Aí ele dá um exemplo aqui, a palavra átomo, por exemplo, vem do grego átomos, união do prefixo de negação a com tomos, que preserva o radical do verbo têmino, cortar, rasgar. Átomo, nesse sentido, significa o não cortado, o não dividido, o inviolado, o íntegro. Já o termo pneumologia, também uma composição de palavras de origem grega, é a união de pneuma, olha aí, pneuma significa sopro ou vento, de raiz que designa a respiração, isto é, a atividade dos pulmões. Gente, aqui ele já está dando até a metade da palavra aqui, ó, o que é que significa? Significa algo envolvendo os pulmões. Só que a gente precisa identificar o que é que significa essa tomia, tá? Tomia, gente, se a gente olhar aqui o átomo, ele diz o contrário do não cortado, né? O final mo. Então, nesse caso, tomia significa o que, Evelyn? Evelyn não apareceu. Gente, tomia significa cortar, tá? Então, a pergunta é, sabendo disso, qual o significado etimológico da palavra pneumotomia? Então, o correto seria a letra A. Letra A é a dissecação dos pulmões. Por que é que não seria o item B? Porque o item B, eu estou falando do estudo da dissecação, só que eu estou falando da pneumotomia, é da ação de dissecar os pulmões.
Então, é a própria ação, é a própria dissecação. Então, no caso, é o item A. Ok? Item A. Como é que eu cheguei nisso? Porque aqui mesmo já diz que é sobre o pulmão, né? E tomia é cortar, mediante o contrário do que está dizendo do átomo. Ok, meu povo, vamos para a última de hoje? 20. A vontade que o pesadelo acabasse logo. Peraí, que eu fui olhar se vocês falaram alguma coisa. A vontade de que o pesadelo acabasse logo e amanhecesse sábado, ressuscitar na aleluia do sábado. Lígia Fagundes Teles. Ok, esse logo está aí em negrito e sublinhado. Esse logo, meu povo, alguém conseguiu identificar qual é a classe gramatical dele? Alguém conseguiu identificar a classe gramatical do logo dessa pergunta? Não, tempo. Tempo, o que é tempo? Qual é a classe gramatical que expressa tempo? Advérbio, exatamente, advérbio de tempo. Pessoal, advérbio, ele exprime algumas circunstâncias que a gente pode fazer de algum jeito, né? O modo, a gente, como, qual tempo a gente utiliza, por exemplo, hoje pela manhã vou à sua casa. O advérbio de tempo, nesse caso, é pela manhã. Hoje pela manhã. Nesse caso, o advérbio ele exprime novamente circunstâncias, tá? Nesse caso aí também, da questão 20, a circunstância que ele me dá é o tempo como eu queria que acabasse, né? Eu queria que acabasse logo. Então, esse logo dá a ideia de tempo. Daí, vamos à pergunta principal. A palavra logo é da mesma classe gramatical de que qual das palavras destacadas a seguir, né? Qual o item que me diz o logo do mesmo jeito que a palavra que está em negrito das outras. Lembrando, logo aqui, advérbio de tempo. Tá, então bora lá. Letra A. Conspirava contra a escravidão no paço e sustentava a escravidão no governo. Logo, hesitava entre os dois extremos. Gente, esse logo aqui, quem pratica redação vai identificar logo de cara. Nesse caso, o logo aqui é um conectivo, tá? É uma conjunção. Então, se é um conectivo, não é um advérbio, são coisas diferentes. Então, na letra A não é, porque esse logo aqui é um conectivo. Letra B. O seu desejo, o seu único desejo, era viver só, completamente só, numa espécie de deserto, longe de todo ruído. Esse longe, gente, é um advérbio, tá? Então é a mesma classe gramatical. Vale, mas não é não dá ideia de tempo também. Ele quer a mesma classe gramatical, ele não quer a mesma circunstância, ele quer a classe gramatical, que no caso é um advérbio. Esse daqui é um advérbio. É um advérbio de lugar, longe. Né? Ele está longe de alguma coisa. É lugar. Aqui é um advérbio. Aqui também. Então, o correto, item B de bola. Ok. Alguma dúvida? A Evelyn disse letra E. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para o restante. Letra C. Deixa eu ver. Letra C. Vou item por item, então. Viúva e noiva me levaram da casa dos meus pais para longes terras. Esses longes, meu povo, ele é um adjetivo. Adjetivo de terras. A característica das terras é que elas são longes.
A mesma coisa acontece no item E. E no fundo do trêmulo peito. Fogo lento no sangue se ateia. Esse lento também é uma característica do fogo. Então, é um adjetivo, tá? E o para é uma preposição. Para onde? Ok. O único que dá a ideia de advérbio é este que a gente marcou, item P de bola. Tudo bem? Evelyn, tu compreendeu, Evelyn? Por que não é a letra E? Tá. Lembrando, gente, advérbio, ele expressa uma circunstância. Adjetivo é uma característica a alguém ou a alguma coisa. Certo? Pessoal, seguinte. Semana que vem a gente vai ter a nossa última aula da primeira fase. Infelizmente, a gente não teve como ter a aula da semana passada. Eu estava trabalhando e eu estava trabalhando doente, então não foi legal. Então, eu fiquei muito chateada, muito triste por eu não ter podido participar da aula de vocês, mas eu acho que vocês entendem. E hoje eu pensei em adicionar mais tempo a essa aula, mas assim, pouquíssimas pessoas, gente. 6 pessoas. Não, 5. 6 pessoas para uma Olimpíada que tem mais de 150 alunos, né? Então, assim, eu tô bem triste. Borocochô mesmo hoje. Então, a gente dá uma pausa aqui. Sábado da semana que vem vai ser a nossa última aula. Lembrando, as 5 últimas questões, mais uma revisãozinha das classes gramaticais, certo? E na outra semana, que é da semana do dia 22 ao dia 25, 25 é um sábado, então provavelmente a gente não vai fazer sábado. A gente vai fazer de quarta-feira a sexta-feira. É a nossa primeira fase da Olimpíada. Então, tentem dar um gás nesse finalzinho, né? Falta apenas menos de 2 semanas. Falta uma semana e uns diazinhos. Então, assim, deem um gásinho, né? Olhem atentamente essas questões que a gente está fazendo, porque elas são realmente dos moldes que a gente vai se deparar já já. Certo? Alguma dúvida? Não? Pessoal, muitíssimo obrigada. Bom sábado para vocês e até segunda-feira. Cheiro!